Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Olá, boa tarde para você. Está começando agora o Jogada Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. Um ótimo começo de semana para você, uma ótima segunda-feira para você e que Papai do Céu possa nos abençoar sempre, tá bom? E vamos falar aqui dos assuntos do dia, certo? Vamos falar aí de grande atitude de clube cearense, tá bom? Além da polêmica aí do clube do Timão, certo? O Timão hoje aqui vai ser um dos times mais comentados, tá bom? Vamos falar aí do momento complicado do Corinthians e entre outras coisas aí também. Vamos falar de furo, né? De jogador aí durante a quarentena e que, por sinal, ele pode ser severamente punido. Vamos falar também aí da revelação do goleiro Ederson, né? E também hoje eu trouxe notícias aqui do nosso futebol feminino. Vamos falar aí da técnica, né, da seleção brasileira, a Pia, né? E vamos falar também de quê? Da reprise da Copa do Mundo, da final de 1994, tá bom? Mas tudo isso logo após o comercial. Não saiam daí. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil!
Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de falar aqui dos assuntos, tá bom? De comentar um pouco aqui do Clube Cearense e do Timão, ressaltando aqui que eu lancei uma enquete novamente no meu Instagram. E vocês quiserem participar das enquetes, vai seguir o meu Instagram, que é _tainara.l, tá bom? Eu lancei uma enquete sobre os jogadores do Corinthians, Bozelli e Wagner Love. Se vocês querem, né, que haja aí uma possível renovação de contrato com os jogadores, sim ou somente com Bozelli, tá bom? Mas daqui a pouco eu mostrarei o resultado da enquete para vocês. E vamos falar aqui de clube cearense. Os clubes cearenses aí, né, que andam sempre renovando para a melhoria das pessoas, né, devido aí ao Covid-19. Então, o Ceará aí distribuiu 2.000 máscaras personalizadas para o Hospital Infantil Sopai, além de ainda doar aí royalties, né, da venda dos novos produtos para a instituição. O clube cearense foi representado aí por Ricardo Gomes, que é gerente comercial, no qual ainda destacou a importância do apoio às pessoas mais carentes durante essa quarentena. E a gente sabe que todos os apoios aí dos clubes que vem fazendo realmente faz a diferença na vida das pessoas mais carentes, tá bom? E vamos falar aqui da polêmica do Timão, certo? André Sanches, aí, que é o presidente do Corinthians, cutucou o técnico do clube, Thiago Nunes. Por que ele teve essa cutucação, né? A relação dos dois aí não tem sido muito boa no clube, tá bom? Algumas críticas aí deixaram Andrés meio que incomodado, mas claro, o treinador terá aí respeito no clube. Todo respeito é bom, né? A gente gosta também. O presidente do Corinthians apontou o seguinte: a princípio, ninguém tem que ser amigo de ninguém. O profissionalismo aí é que tem que ser correspondido com a parte. Eu não discordo nada do que o presidente falou. E por falar da crítica, né, que incomodou aí o presidente, foi em questão ao centro de inteligência aí do Timão Cifute, né, que ocorreu quando o técnico apontou aí que o departamento precisava então de mudanças, tá bom? E Thiago Nunes veio aí no clube no ano passado, que foi realmente aí no começo do ano passado, certo? Com o Corinthians, o treinador tem apenas 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Todos esperavam aí melhorias, mas ainda sob o comando do técnico não se teve o esperado, né? E ressaltando aqui que o Corinthians nesse ano já foi aí eliminado na segunda fase da pré-Libertadores, tá bom? O Timão até venceu o Guarani do Paraguai por 2-1, com gols aí de Luan e Bozelli, mas lembrando que esse aí foi o jogo de volta, certo? No jogo de ida, o clube paulista havia perdido por 1-0. Vale ressaltar que houve aí várias polêmicas, né, no jogo aí devido à arbitragem. Realmente foi um jogo polêmico. E a partida, né, que foi disputada, e com isso, mesmo levando a vitória no jogo de volta, o clube paulista foi eliminado da pré-Libertadores, tá bom? E no próximo bloco, eu vou lançar aqui a enquete para vocês e falar um pouco aqui sobre os jogadores Wagner Love e Bozelli, tá bom? Até já! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças.
E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de eu lançar aqui a nossa enquete, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço aqui pro meu pai, Neudo Santos, que sempre está aqui interagindo com a gente, tá bom? Um beijo pra você, pai. E agora vamos falar de Corinthians, certo? Será que Bozelli e Love aí terão uma renovação de contrato? O presidente Andrés explicou aí bem o assunto. Vamos entender bem, certo? Em uma entrevista aí à ESPN, o presidente afirmou, né, que em relação às negociações seguem paralisadas e por conta disso pode haver sim uma renovação com o Corinthians. Os dois jogadores têm um contrato com o clube até o final de 2020. Andrés falou também que Bozelli quer continuar e permanecer então no timão. E segundo ele, o jogador até mostrou realmente interesse em permanecer. Mas é uma possível volta do atacante Joaí, pode tirar um dos dois do elenco, tá bom? Tipo assim, pode, como o Jô já vinha jogando um tempo aí no Corinthians, Bozelli ou Love pode perder espaço no clube, tá bom? Primeiramente por conta aí desse cenário atual em que estamos vivendo, e a gente sabe muito bem, né? E além também que existe uma negociação aí com o Nagoya Grampus, que ainda a negociação não foi feita, certo? E além também do contrato do clube, que ainda é o final deste ano, certo? E o técnico também ressaltou a saída de Ralf, né? E de Jadson, já que agora é banco aí do Corinthians, né, que perdeu espaço para o Luan. E segundo o presidente do Corinthians, os dois perderam espaço porque não se encaixavam no elenco em que ele queria para o time. E eu acho, na minha opinião, devido à saída aí do Jadson, né, e do Ralf, eu acho que foi aonde o time se complicou, né, porque eram jogadores que faziam aí digamos, um bom trabalho em campo. E agora eu vou lançar aqui, mostrar aqui a nossa enquete, tá bom? Que deu a questão aqui do Bozelli. Muita gente quer mais o Bozelli, né, no clube do que os dois, principalmente assim, a questão do Wagner Love, né? Mesmo o Wagner Love sendo jogador aí mostrando que joga com raça, mas não vem suprindo aí, né, as condições do clube, tá bom? Então as pessoas querem mais a questão do Bozelli no timão do que o do Wagner Love. E ainda aqui falando de timão, né, porque eu tirei o dia para falar, ou seja, eu tirei a tarde para falar de Corinthians, tá bom? No Corinthians há um momento aí meio que complicado. Caio Campos, que é o diretor de marketing do clube, em entrevista à Rádio Globo, falou sobre aí como os clubes estavam se movimentando devido a esse surto aí do Covid-19. Além do grande desafio, né, de tentar firmar o capital em meio a essa situação, que a gente sabe que realmente é muito difícil arcar com todas as questões do clube, salários, entre outras coisas, né? Vários clubes aí brasileiros
se prejudicaram devido a essa paralisação do futebol por conta do coronavírus. Nem só o futebol, né? A gente fala assim, questão do mundo todo, de todas as formas de emprego que gera, né? Realmente teve aí um peso, sentiu o peso do Covid-19, tá bom? E ainda falando aqui de Corinthians, é um momento complicado onde a gente tem que repensar, reestruturar e ter bastante paciência para poder estender aí o que vai acontecer. Não só no nosso mercado da bola, mas também em todos os segmentos dos comércios que estão passando dificuldades. Foi o que alegou o Caio Campos, certo? E as notícias do Timão ainda tem notícias muito ruins sobre o clube, certo? O clube ainda não pagou a conta e a energia do Parque São Jorge, tá bom? Digamos aqui que foi um erro, certo, deles aí, e o Parque São Jorge ficou nas escuras no último sábado, mas o clube admitiu o erro de logística e vê aí a volta de energia ainda para hoje. E vamos falar aqui, né, da nossa live, que vai acontecer dia 2, não é mesmo, produção? Dia 2 de maio, tá bom? Eu convido a vocês a assistir a nossa live e falar, também ressaltar aqui que a nossa live de ontem foi bombástica, certo? E a nossa live aqui, a de sábado, perdão, a nossa live foi bombástica. Eu tive o prestígio de olhar, né, de ver os cantores da nossa região cantar. E vamos ver aqui os nossos próximos convidados da live, tá bom? Romário Wesley e Bruno Galvão, né? Esses são aí, Galdino, são aí os nossos próximos da nossa live. E lembrando aqui a vocês que essas lives que a gente vem trazendo aqui na TV Tremembé são para ajudar de certa forma os nossos cantores aqui, os nossos músicos da região e de Itarema também, né? Que a gente sabe que são cantores aí excelentes e que fazem um show realmente, um espetáculo quando vem aqui para nossa live e também quando estão, né, fora aí e devido a esse surto do Covid-19 estão paralisados. E daqui a pouco vamos falar aqui de jogador que pode ser punido. Quem será? Você quer saber? Mas tudo isso após o nosso intervalo. Não sai. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe,
Divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro. Viva o Brasil. Voltamos com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de falar aqui de furo da quarentena, né, de um responsável aí, de um jogador, eu gostaria de mandar um abraço para o Vinícius de São Paulo, que todos os dias de programa está aqui nos acompanhando, tá bom? E vamos falar aqui do furo, né, da quarentena e da irresponsabilidade de alguns jogadores que não têm um pingo de noção, não é mesmo? Estamos falando aqui do irresponsável Moise Kean, que é jogador aí do Everton, da Inglaterra, e pode ser punido, tá bom? Punição essa que pode chegar às casas aí das 100 mil libras, cerca de 691 mil reais. Por violar então a quarentena, segundo aí as recomendações, né, de isolamento social, decretada então pelo governo britânico, e o jogador tem apenas aí um gol na Premier League e é considerado um desapontamento nos gramados. E agora a gente percebe que esse desapontamento também não é só nos gramados, e sim, né, fora deles também, porque o jogador desse sabe do momento que a gente está passando e fez o quê? Uma festa. Violou aí realmente todas as recomendações do governo, né? Fez uma festa, houve aglomerações aí em seu apartamento. Um jogador desse que não tem realmente um pingo de noção, falta de educação realmente. Um jogador que eu pus aqui, eu não tenho nem palavras, né, para explicar. Eu não posso nem chamar uma pessoa dessa de jogador, porque jogador tem que se colocar no seu lugar e tem que dar o exemplo. E realmente ele aí não deu exemplo para nenhum dos seus fãs e nem para ninguém realmente, né? E deixar aqui um pouco essa polêmica aí de lado, vamos falar aí da revelação de quem? Do nosso goleiro Ederson, que já vestiu aqui a nossa camisa da seleção brasileira e atualmente aí ele atua por o Manchester City. Ele revelou o seu desejo, né, de voltar ao clube do coração. Você quer saber o clube do coração do nosso goleiro Ederson? Daqui a pouco eu falo pra vocês, tá bom? Mas que não seja no final da sua carreira. Surpreende realmente todos nós, não é mesmo? E o clube do coração do atleta aí não é nenhum clube brasileiro. É interessante, né? Ederson é um dos goleiros mais valiosos do mundo. Isso é indiscutível. E não chegou a jogar no Brasil. Vamos entender bem aqui essa história, tá bom? O atleta era aí das categorias de base do São Paulo. E por lá não teve a oportunidade de jogar pelo time titular, certo? Então foi vendido ao Benfica, que por lá foi iniciada a sua carreira. O jogador aí revelou que seu clube do coração está em Portugal e que deseja retornar ao clube quando for encerrar a sua carreira. Pelo Benfica já foram aí 58 jogos, que por sinal, olha aqui ó, por sinal, né, de tanto ele atuar tão bem no clube, colocou o goleiro aí Júlio César no banco. Realmente uma história bem engraçada, né? Um jogador que não atuou no Brasil e quando chegou na Europa, foi colocando logo o goleiro titular no banco de reserva. Lamentável, né? Para o goleiro, não é mesmo? Mas situações essas aí que eu falei chamaram a atenção do gigante inglês Manchester City. O City desembolsou aí pelo atleta, tá bom? 40 milhões de euros por sua contratação. E o clube de coração aqui do nosso goleiro Ederson é o Benfica, né? Realmente o goleiro aí que teve oportunidade, né, de jogar no clube aí de Portugal e não teve a oportunidade de jogar no Brasil, a não ser pela nossa seleção brasileira. O jogador aí já foi convocado para a Copa do Mundo, tá bom? Mas não teve aí chance de atuar, porque o goleiro que atua aí como titular foi o goleiro Alisson. E logo mais, vamos falar aqui no próximo bloco de outros assuntos, tá bom? Até já! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar.
Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com a Jogada Esportiva e antes de falar aqui do futebol feminino, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço pro meu ex-professor, que ainda eu considero o professor Erlando Aguiar, tá bom? Um abraço pra você. E vamos falar aqui um pouco do futebol feminino, que eu acho que é uma causa muito importante e a gente tem que aprimorar muito esse esporte, né? Porque as meninas vêm se esforçando cada dia mais e merecem sim estar igualmente aqui no masculino e no feminino, uma reta aqui igual, tá bom? E vamos falar dela, da Milene, né? Que se destacou aí absoluto no timão na última temporada. Faz parte aí do ciclo da treinadora sueca Pia Sundhage. As jogadoras sabem muito bem que ter uma treinadora como a Pia à frente da seleção brasileira é muito importante. E sim, realmente é. Pia, a treinadora aí com 60 anos de idade, é bicampeã olímpica e vice-mundial com os Estados Unidos. Além de também ter levado aí a seleção sueca à prata olímpica no Rio de 2016. Milene, então, chegou ao Corinthians em 2018, quando chamou a atenção do clube paulista feminino após boas atuações incríveis pelo Rio Preto. No ano passado, marcou aí 31 gols em 44 partidas disputadas. Foi também artilheira aí do Brasileirão da Série A1 feminina, se tornando a maior goleadora da história da competição. E não para por aí não, tá bom? Foi também vice-campeã nacional e importantíssima para os títulos da Libertadores e do Paulista. E ressaltando aqui para vocês, dando uma opinião minha, para muitos homens, né, muitas pessoas assim, nem tantos homens, mas muitas pessoas que questionaram, né, porque o futebol feminino, quando a Marta, Alex Morgan e outros jogadores se aposentassem, o futebol feminino iria perder aí um pouco da credibilidade, mas Milene aí é um destaque do Corinthians e eu acho que ela vem mostrando aí grandes atuações e pode sim se tornar nossa aqui
futura jogadora, a nossa futura melhor jogadora do mundo, superando, pode até superar aí a Marta, né? Ou a Alex Morgan, ou qualquer outra jogadora aí. E é isso, tá bom? Eu dei aqui a minha opinião, meu ponto de vista, porque eu acho que o futebol feminino tem que se destacar muito, muito, muito mais, e a mídia tem que ser realmente voltado ao futebol feminino, tá bom? Deixar aqui um pouco o meu ponto de vista. E ainda falando de futebol feminino, porque o assunto aqui não para, segundo a diretora da FPF, Aline Pellegrino, leva em questão aí do cenário atual como um tipo de reflexão. E realmente a gente tem que refletir, né, por esse momento que a gente vem passando, para fazer então do futebol uma prática mais sustentável. E eu não discordo nada da Aline, tá bom? Porque o futebol tem que ser sim uma prática mais sustentável. E a paralisação aí do futebol, desde a quinzena de março, infelizmente, só nos trouxe impactos negativos. E era o que esperava, né? Um vírus desses, eu acho que não ia trazer nenhum impacto positivo, certo? E sabemos que as federações aí, junto à CBF, né? Que é a Confederação Brasileira de Futebol, se unem aí mais do que nunca para então poder fornecer suporte a todos os clubes de futebol para que possamos voltar em condições legais e principalmente a questão da economia que vem aí pesando, né, para os clubes brasileiros, tá bom? E daqui a pouco, certo, vamos falar aqui da reprise da final da Copa de 1994 sobre a Itália, tá bom? Até já! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com o Jogadas
Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de eu falar aqui da reprise da final da Copa de 1994, eu gostaria de ressaltar aqui a nossa live, tá bom? Que teremos aqui as nossas apresentações de Romário Wesley e Bruno Galdino, tá bom? Que são mais aqui outros músicos, certo? Da nossa região e que fazem sucesso aqui na nossa região e também por lugares afora, tá bom? E ressaltando aqui que você pode estar fazendo doações, certo? Doações essas que serão voltadas para os nossos músicos, tá bom? E você pode entrar aqui, a live, certo? Vai ser dia 2 de maio, a partir das 21 horas. E eu convido a você a assistir conosco, mas fica em casa, né? Vamos se divertir em casa também, porque a gente também merece, tá bom? Por um momento desse que a gente vem vivendo, certo? A gente merece sim um momento mais descontraído, tá bom? E eu convido a vocês a se descontrair junto com a nossa live, certo? No dia 2 de maio, tá bom? E vamos falar aqui da nossa reprise da Copa de 1994, né? Foi aí a final da Copa FIFA, né? No dia 17 de julho, no Rose Bowl, que é uma cidade da Pasadena, nos Estados Unidos. A final foi disputada aí entre as seleções italiana e brasileira. As duas equipes estavam em busca aí do tetracampeonato mundial, ressaltando que na época foi a 5ª vez que a seleção italiana disputou uma final de Copa do Mundo. E foi a 4ª vez da seleção brasileira, tá bom? E é interessante, né, desse assunto aqui, que já era a 2ª vez em que as duas equipes faziam uma final de Copa do Mundo. O primeiro confronto foi aí em 1970, no qual o Brasil ganhou também, né? Já era esperado. O placar nessa época de 1970 saiu de 4-1 para os amarelinhos, para nós brasileiros, tá bom? E voltando àquele assunto da Copa de 1994, com o placar aí de 0-0 em tempo normal e 0-0 também na prorrogação, após 9 cobranças aí de penalidades, né? O Brasil venceu a Itália por 3-2, certo? E se tornando então a primeira seleção tetracampeã do mundo. Parabéns aí pro Brasil, tá bom? E eu tava me ressaltando aqui, antes de terminar aqui do assunto da nossa Copa de 1994, eu nunca fui tão iludida na Copa de 2014 com aquelas, comerciais dizendo assim, ó, eu tenho 6 anos e nunca vi uma Copa do Mundo. Eu tinha 14 anos também, nunca tinha visto uma Copa do Mundo. Apesar de eu ter nascido em 2000 e em 2002 a gente ter ganhado a Copa do Mundo aí, eu não vi, né? Eu só ouvi, mas não lembro hoje. Eu nunca fui tão iludida na minha vida, tá bom? E vamos falar aqui, né? Dando aqui a continuidade, né? Certo? Vamos falar aqui que quem balançou as redes aí do nosso adversário foram eles, Romário, Branco e Dunga. Foram aí os que marcaram os gols para trazer o nosso campeão, aqui a nossa tetracampeão, né? A primeira seleção tetracampeã do mundo. E o Jogada Esportiva vai se encerrando por aqui, mas não fica triste, porque amanhã eu vou trazer mais novidades para vocês, eu vou trazer mais, falas para vocês do futebol, tá bom? E do esporte também em si. Eu vou estar trazendo também o UFC, MMA e muito mais. Até amanhã!